Quantos cilindros você precisa? Qual a diferença entre um bicilíndrico e um 4 cilindros entregando a mesma potência? E mais, existe uma quantidade de cilindros ideal para cada tipo de moto? Fala pessoal, Motos e tal. Pode não parecer, mas a quantidade de cilindros influencia muito no comportamento da moto independente da potência que ele entrega, podendo sim diferentes configurações serem melhor para certas aplicações. Primeiramente, você precisa saber que temos monocilíndricos entregando potência considerável se equiparando a motores bicilíndricos, do mesmo modo que bicilíndricos entregando potência de muitos 4 cilindros. Então, o foco desse vídeo não será a potência máxima, mas sim a maneira que ela é entregue. Por exemplo, o que muda viajar com uma monocilíndrica entregando 40 cavalos contra uma bicilíndrica entregando os mesmos 40 cavalos? Ou então viajar de bicilíndrica entregando 83 cavalos contra uma 4 cilíndricos entregando 86 cavalos. Bom, para começarmos, você precisa entender que a cilindrada total de um motor, medida em centímetros cúbicos, é a soma da cilindrada de cada cilindro que o motor tem. Por exemplo, a CB650R da Honda possui 4 cilindros de 162,4 centímetros cúbicos. Já uma Kawasaki Z650RS possui 2 cilindros com 325 centímetros cúbicos cada um, o que significa que os 2 cilindros da Z650RS são maiores que os 4 cilindros da CB650R. Como a cilindrada vem do diâmetro e do curso do pistão, isso significa que cilindros maiores terão mais diâmetro e curso de pistão, favorecendo maior torque no virabrequim do motor, ao mesmo tempo que maiores pistões também significam mais massa reciprocante. E um maior curso de pistão significa maior velocidade de pistão, limitando sua rotação máxima. E como a potência vem do torque em relação ao RPM, motores que giram mais tendem a entregar maior potência que motores que giram menos. Mas em compensação, motores da mesma cilindrada com menor número de cilindros tendem a entregar um melhor torque em baixas rotações, apesar de limitados em potência máxima. Então, você consegue desenvolver um 4 cilindros de 400 cm3 entregando mais de 80 cavalos, como na Kawasaki ZX4R, ao mesmo tempo que criar um bicilíndrico de 1.200 cm3 entregando os mesmos 80 cavalos, como na Triumph Speedmaster 1200. A diferença é que a ZX4 estará gritando em alta rotação para entregar a potência que a Speedmaster 1200 entrega sorrindo. Só que isso não faz um motor melhor que o outro, só muda a aplicação de cada um. Agora que separamos as ovelhas dos bodes, vamos abordar motores com quantidade de cilindros diferentes e suas melhores aplicações. Motores monocilíndricos. Em primeiro lugar, possuem uma mecânica mais simples, o que faz com que tenham um custo menor. Esse é o primeiro motivo que os encontramos em motos mais acessíveis, mas isso não é regra. Busque aí o preço de uma Husqvarna 701 para você ver. Uma monocilíndrica de 693 cm3 que entrega 72 cavalos. Por isso não, monocilíndricos não são de baixa potência, mas entregam ela de modo extremamente bruto. Com apenas um pistão, cada pulso do motor é sentido de forma abrupta, áspera, e essa entrega pulsante é perfeita para permitir com que o pneu traseiro da moto tenha chance de recuperar a aderência entre os pulsos. Por isso, é o motor ideal para motos trail e off-road em geral, além de serem mais leves que motores com maior número de cilindros. Assim nascem motos icônicas como a XT660 da Yamaha. Além disso, monocilíndricos, quando são desenvolvidos com foco em baixas rotações, entregam uma das melhores experiências que uma moto cruiser pode ter, da Savage 650 até a Meteor 350, sem falar das Classics, né pessoal? Elas trazem uma experiência de pilotagem em baixas rotações incomparável. Por outro lado, monocilíndricos vibram muito. Seja pela dificuldade de balancear as forças primárias vinda do seu único pistão, aos pulsos de torque extremamente espaçados que criam uma vibração inevitável. Por isso, apesar de conseguirem entregar potência considerável, desagradam muitas pessoas que querem maior conforto na estrada. Seu som é o mais bruto possível, com pulsos extremamente espaçados e definidos. Bicilíndricos. Aqui temos inúmeras variações de posicionamento dos pistões. Os V2 com suas variações de ângulos,
Bicilíndricos em linha também tendo inúmeras variações de defasagem de virabrequim e até mesmo os boxers. Com motores bicilíndricos, podemos ter cilindradas maiores sem depender de um pistão muito grande ou um curso de pistão muito longo, o que permite criar motores mais elásticos, que agradam em baixas rotações e também entreguem potência razoável em rotações mais elevadas. Também podendo, é claro, ser totalmente dedicado para entregar desempenho em baixas rotações, como visto nas Harley Davidson, por exemplo, ou somente em altas rotações, como encontrado na MT-03. Além disso, em bicilíndricos, diminuímos o intervalo entre combustões e ganhamos a possibilidade de balancear melhor o motor. Mas, diferente dos monocilíndricos, bicilíndricos permitem inúmeras defasagens de virabrequins, o que muda completamente o comportamento de um para o outro. Bicilíndricos em linha possuem 3 configurações mais comuns. O mais conhecido, bicilíndrico em linha de 180 graus, onde os pistões se alternam perfeitamente, possuindo um balanço primário perfeito e facilitando o motor a ganhar rotações elevadas. Ele tem um funcionamento muito suave, é encontrado em motos como a Yamaha MT-03, Honda CB500F e praticamente todas as Kawasaki's bicilíndricas. Tendo uma combustão 180 graus após a outra, com um intervalo de 540 graus de rotação sem combustão, seu som se assemelha um pouco a motores monocilíndricos, mas bem mais cremoso. Bicilíndricos de 360 graus, encontrado em motos como a SBM 400, CB 450, F800, possuem pistões subindo e descendo ao mesmo tempo, tendo um balanço primário imperfeito mitigável por balanceiros. Sua entrega de torque é contínua graças às combustões em tempos iguais, e é um motor bicilíndrico que tem um som que se aproxima um pouco dos motores 4 cilindros. Agora, os bicilíndricos de 270 graus são a moda mais recente, visto em público pela primeira vez na Yamaha MT-07, mas hoje encontrado na Honda NC750, Hornet 750, Super Meteor 650, Speedmaster 1200 e muito mais motos. Com um pistão adiantado em 270 graus de rotação pelo moente do virabrequim, entrega um balanço secundário perfeito, mas um primário imperfeito, também mitigável por balanceiros, o que permitiu motores com grande cilindrada atingirem rotações elevadas. Sua entrega de torque é mais suave que um bicilíndrico de 180 graus, mas menos que um bicilíndrico de 360 graus. Suas combustões ocorrem em intervalos desiguais, mas bem espaçadas, com um espaçamento aí de 270 graus de rotação entre a primeira e a segunda combustão, seguido de 450 graus sem combustão, que traz o seu som que lembra um grunhido de um motor V8. Também temos os bicilíndricos em V, famosos V2, que possuem diferentes ângulos de inclinação de bancadas e defasagens de virabrequim que alteram seu som e balanceamento. Os mais notáveis são com o virabrequim com o moentes alinhado com a inclinação de bancadas de 90 graus, que possuem um balanço primário perfeito, encontrado em motos como as Ducatis V2, a V-Strom 650, entre outras motos. Mas também temos os famosos V2 com 45 graus de inclinação entre as bancadas, como visto nas Harley Davidson. Sem falar das inúmeras variações, 52 graus, 60, 70, 75 graus, cada uma com um som diferente. Ou até mesmo com o virabrequim defasado para melhorar o balanceamento. Agora, os bicilíndricos boxers, como encontrado na BMW GS 1250 ou a R18, possuem queima em tempos iguais, assim como bicilíndricos em linha de 360 graus. Inclusive, já ganharam um vídeo bem legal aqui no canal. Eles possuem um balanço primário perfeito, já que o movimento dos pistões se cancelam, e sua maior vantagem é o melhor centro de gravidade da moto, com desvantagens de serem extremamente largos, ultrapassando as medidas da moto,
Seu som é semelhante a um bicilíndrico de 360 graus. Por fim, bicilíndricos são um dos motores mais elásticos existentes, que pode atender desde motos estradeiras, crossovers, big trails e até mesmo esportivas e super esportivas. Mas, pelo seu conforto e elasticidade, eu diria que o foco são realmente as estradeiras, das cruisers até mesmo as big trails. Antes de entrarmos nos motores tricilíndricos, gostaria que você olhasse aí no comentário fixado desse vídeo produtos para você e sua moto. Peças, pneus, acessórios, escapamentos, lubrificantes e muito mais, tudo separado por marca e modelo de moto, sem falar de produtos para você piloto. Jaquetas, luvas, capacetes, equipamentos para motovlog e muito mais, então dá uma conferida aí no comentário fixado, tenho certeza que você vai gostar do que vai encontrar, sem falar que é uma maneira de você estar apoiando o canal. Voltando para o vídeo, motores tricilíndricos. Assim como vimos que para uma mesma cilindrada, bicilíndricos possuem cilindros menores em comparação com os monocilíndricos, tricilíndricos terão cilindros muito menores em relação a bicilíndricos se tratando de motores da mesma faixa de cilindrada, e começamos a ter facilidade para atingir rotações ainda mais altas. Uma Daytona 660 com seus 660 cm3 tem 3 cilindros de 220 cm3, contra uma Ninja 650 com 2 cilindros de 325 cm3. Isso permite que a Daytona 660 atinja maiores rotações, onde ela alcança os 96 cavalos a 11.500 RPM contra os 68 cavalos da Ninja 8.000 RPM. Fora a diferença na potência, como já foi explicado, o motor da Ninja bicilíndrico anda mais cheio em baixa rotação, já o motor da Daytona responde muito pouco antes dos 4 a 5.000 RPM. É claro, não podemos generalizar, se você exagerar na cilindrada de um tricilíndrico, o motor terá muito torque e potência, mas começa a ficar muito grande, como na Rocket 3 de 2.500 cm3, que já ganhou um vídeo aqui no canal com direito a umas aceleradas bem fortes. Motores 3 cilindros também possuem várias configurações de defasagem dos pistões. Em motos podemos encontrar os 3 cilindros em linha de 120 graus, T-plane, flat plane e até mesmo motores W3. Mas motores 3 cilindros em linha são os mais comuns. Os de 120 graus são chamados popularmente de crossplane, usados na Yamaha MT-03, Daytona 660, Rocket 3, Suzuki GT 750 e também é a configuração padrão de carros 3 cilindros, do Onix 1.0 até mesmo os tratores Valmet. Seu som é muito contínuo e suave, já que tem combustões com espaçamentos em tempos iguais e possuem um bom balanço secundário. Já o primário imperfeito precisa ser obrigatoriamente corrigido por balanceiros. Os 3 cilindros em linha do tipo T-plane é uma obra da Triumph, trazendo pulsos em ordem desiguais, melhorando a aderência do pneu traseiro em terra e criando uma sonoridade próxima a um motor V2, lembrando que eles já ganharam vídeo aqui no canal. Os tricilíndricos em linha flat plane são bem raros. Bom, na verdade eu só conheço a Leverda. Seu funcionamento é interessante, pois temos 3 combustões em tempos iguais a cada 180 graus, seguido de meia volta do motor sem combustão, que no fim acaba lembrando o som de um motor 4 cilindros falhando um cilindro. E particularmente eu só conheço um W3 para motos, mas é uma configuração bem exótica, assim como o motor V3, lembrando que eles já ganharam vídeo aqui no canal. Agora vamos falar sobre os famosos 4 cilindros. Aqui, mesmo com alta capacidade volumétrica, uma cilindrada alta, os cilindros continuam pequenos. Mesmo uma moto 1000 irá possuir cilindros com 250 cm3 cada um. Uma ZX4R da Kawasaki terá 4 cilindros de 100 cm3 e vários pequenos cilindros somados a uma concepção super quadrada é a receita ideal para um motor esportivo e girador.
É por isso que 4 cilindros é um dos melhores motores para se usar em uma moto esportiva. É claro, isso não é regra. Às vezes alguma fabricante sai aí da mesmice e faz um 4 cilindros de maior cilindrada com um curso de pistão mais longo focando em médias rotações, e não tanto em desempenho, como já vimos a Honda fazer na CB 1300, mas é uma coisa bem rara. Os motores 4 cilindros possuem bastante possibilidades de defasagem dos pistões. O mais comum são os 4 cilindros em linha flat plane, com 2 pistões subindo e 2 descendo, tendo um intervalo de queima igual com um espaçamento de 180 graus entre as combustões, que trazem uma entrega de torque na roda contínua, linear e suave. Traz um balanceamento primário perfeito e um secundário imperfeito, mas chega a ser irrelevante com cilindros pequenos. Seu som é clássico, com combustões em tempos iguais e um intervalo curto entre elas. Possui um som contínuo, extremamente preenchido, o som famoso aí que a maioria das pessoas gostam. Quatro cilindros em linha crossplane, criado pela Yamaha, usado na R1, antiga M1 e MT-10, possui os moentes do virabrequim defasados em 90 graus um do outro. Esse motor possui combustões em tempos desiguais, entregando torque de forma pulsante na roda, melhorando a aderência do pneu em curvas, o que permitiu com que fosse aplicado maior potência em saída de curvas em competições. Além disso, possui um balanço primário imperfeito corrigido por balanceiros, mas um balanço secundário perfeito, e com combustões em tempos desiguais, sendo um 4 cilindros, é um dos motores com maior semelhança ao som de um motor V8. Motores V4 são compactos, não ocupam tanto espaço lateral na moto e permitem uma melhor distribuição de peso no quadro da moto, ao mesmo tempo que pela sua concepção possui combustões em tempos desiguais, variando de acordo com o ângulo das bancadas e até mesmo a defasagem escolhida para o virabrequim. São muitas as possibilidades, por isso seu som varia muito, mas sempre será um som mais grunhido. Boxer 4, com combustões em tempos iguais a cada 180 graus, assim como um 4 cilindros em linha, também possui um comportamento semelhante a um 4 cilindros em linha. Mas o seu som pode ter um leve grunhido graças ao formato do seu escapamento. Suas maiores vantagens são o balanço primário perfeito e o baixo centro de gravidade. E agora vamos pular direto para os 6 cilindros e depois iremos retratar outras configurações. Os 6 cilindros são consideravelmente raros, mas existentes, da K1600 com 6 cilindros em linha, que já ganhou um vídeo aqui no canal, até mesmo ao Boxer 6 cilindros da Goldwing da Honda. Motores com 6 cilindros em linha permitem um balanço primário e secundário perfeito sem ajuda nenhuma de balanceiros, e possui intervalos de combustões iguais com espaçamentos de 120 graus entre as combustões, sendo os motores mais suaves que existem depois de um V12. Geralmente, os fabricantes que usam esse tipo de motor preferem cilindradas maiores, mantendo um bom torque em baixas rotações e boa potência em alta, como a BMW K1600. Caso contrário, seria um motor extremamente girador com foco somente em altas rotações, como é o caso da CB 1050 6 cilindros da Honda. Outra moto que já ganhou um vídeo maravilhoso aqui no canal. Podemos dizer que os motores 6 cilindros hoje em dia é o que podemos chamar de motores de luxo, principalmente pelo seu conforto. Seu som é contínuo, podendo ter o famoso grunhido dos 6 cilindros em linha, ou até mesmo soando como um Fórmula 1 se for bem trabalhado no escapamento.
Já os Boxer 6 cilindros, usado por exemplo na Goldwing, possui também um balanço primário perfeito e secundário perfeito. É mais um motor 6 cilindros pensado em conforto e também com ótima elasticidade. Sua maior vantagem em relação aos 6 cilindros em linha, também como todo Boxer, é o baixo centro de gravidade e o seu som. Bom, eu não posso deixar de citar o motor 6 cilindros do tipo VR6. Usado na Rolex, é um motor que mescla o design dos 6 cilindros em linha com os V6, sendo mais compacto que um 6 em linha e não tão largo como um V6. Mas aqui entramos em uma categoria que sai totalmente do usual e foca em demonstração de engenharia e tecnologia para quem pode pagar por isso. Mais uma moto que já ganhou um vídeo aqui no canal. Bom, eu tenho certeza que muitos vão perguntar sobre motos com 5 cilindros em linha, em V ou até mesmo em quadrado, como já conversamos aqui, ou quem sabe motos com motores V8, como a Boss Ross. Mas não são motores comuns e possuem comportamentos específicos, focando em nichos mais específicos ainda, ficando difícil classificá-los no geral. Por fim, quero que saibam que não existe uma regra que diz que tal motor é ideal para X coisa. Na prática, o estilo do piloto influencia muito. Por mais que bicilíndricos tenham um comportamento ideal para cruisers ou big trail, você pode encontrar quem goste de uma super esportiva com motor V2 de 1.200 cm3, como uma Ducati, ou então uma cruiser com um motor 4 cilindros em linha, ou então vai encontrar pessoas que compram determinada moto somente pelo som do motor, ignorando características de desempenho de cada motor. Bom, eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de entretenimento para você. Então, se você gostou, eu peço que deixe seu like. Não se esqueça de conferir aí no comentário fixado produtos para você e sua moto. Tenho certeza que você vai gostar do que irá encontrar. Deixe aí a sua opinião sobre motores com quantidade diferentes de cilindros, o que você prefere, se você prefere o som dos 4 cilindros, o som dos V2 ou você é mais ligado na questão comportamental do motor. Diz aí para mim nos comentários. Considere apoiar o canal se tornando membro a partir de R$ 2,99 por mês. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!